Olá, galera! Vocês já devem conhecer algo incrível, esse Instituto Senhor do Futuro, e vocês já devem saber de todo o trabalho sensacional que ela faz. Sou voluntário do Senhor do Futuro desde 2016 e trabalhei com diferentes áreas, mas no ano de 2019 eu resolvi trazer uma proposta diferente. Resolvi trazer a ideia de inovação usando ciência dos dados. Eu peguei uma das frentes de atuação principal, que é o processo seletivo, por quê? Porque a ONG trabalha com 2 turmas por ano e com isso ela recebe centenas de pessoas interessadas, mas ela só pode selecionar algumas dezenas. E como ela é toda movida por voluntários, ela tem que ter muito cuidado nesse trabalho, porque ela tem que selecionar as pessoas que vão realmente fazer a mudança acontecer. O Instituto Seu Futuro ele não está há mais de 16 anos, 17 anos tendo esse impacto que ele tem se não fossem as pessoas que fazem parte dele. Então eu resolvi pegar os dados do processo seletivo e investigar formas de melhorar em algumas deficiências que eu vim percebendo enquanto eu ajudava como voluntário. Uma delas é que desde 2016 as pessoas que avaliam no processo elas têm mudado. Elas estão indo e vindo, uma ou outra continua, mas a maioria vem se renovando. E isso causa uma dificuldade para trazer coerência na avaliação, porque umas pessoas elas têm um ponto de vista diferente do que outras e com isso elas acabam selecionando pessoas diferentes nesses processos e isso traz vieses. Cada grupo de avaliadores que estão participando do processo eles trazem seus vieses. Então, a ideia principal foi tentar explorar e descobrir quais podem ser esses possíveis vieses usando algumas técnicas de mineração de dados. E outra coisa que eu também percebi que todo o processo, praticamente todos os avaliadores eles reclamavam, é que tinham muitos critérios de avaliação. São 2 etapas de seleção: a dinâmica em grupo e a entrevista individual. A dinâmica em grupo tem 6 critérios de avaliação e a entrevista individual tem 5. E todos os avaliadores reclamavam, são muitos critérios, é difícil avaliar isso tudo. Então eu percebi, bem, eu não posso usar toda uma estratégia de ciência dos dados para poder melhorar tudo de uma vez, mas eu posso começar pequeno. Então eu vou começar com o que a gente tem e com o que pode beneficiar a organização. Nisso eu peguei os dados dos últimos processos, os processos das turmas 27, 28, 29 e 30, e eu comecei a aplicar algumas técnicas de mineração. Primeiro, eu descobri que existe uma diferença, sim, nos viés de avaliação, tanto da etapa do processo, por exemplo, da entrevista, da dinâmica. Existem viés de pessoas. O processo ocorre durante um dia, manhã e tarde, isso influencia a seleção. E eu também descobri que não são todos os critérios de seleção são os mais importantes para poder decidir quem vai entrar ou não. 6 critérios eles acabam fazendo com que as pessoas fiquem confusas sobre qual nota dar, os avaliadores ficam confusos sobre quais notas eles vão dar para cada candidato, porque são muitas coisas. Mas pelos dados que eu analisei, eu descobri que alguns critérios são muito mais importantes do que outros. Então eu mostrei para eles os resultados, eu mostrei quais são pela ordem de prioridade e eles decidiram usar 2 critérios em uma etapa e 3 em outra, e com isso deixar o processo mais rápido, mais preciso, fazer com que as pessoas elas prestem mais atenção, os avaliadores prestem mais atenção nesses critérios específicos e não fiquem perdidos com todos. E eu também exemplifiquei alguns dos vieses para tentar deixar de forma mais coerente. E com isso, essa ideia, eu sei que é um projeto pequeno, mas foi um projeto que veio do maior tesouro que a organização tem, que são as pessoas. Então, o know-how das pessoas, no meu caso, o know-how de ciência dos dados. Então, ele gerou, a partir de dados reais, insights que podem agora mudar a forma que a organização atua com uma das suas frentes. E isso é só o início. Então, eu convido vocês para olharem com mais detalhes como funciona o experimento e quais resultados eu pude trazer. E eu também convido vocês para darem sugestões, proporem ideias, porque, como eu falei, é só o início e esse projeto vai ficar gigantesco.
com todo o material que a gente tem, com todo o impacto que a gente pode causar, é um embrião que, apesar do seu futuro não ser uma organização gigantesca, ele vai ter inovação sim, vai ter melhoria, vai otimizar processos e ele vai agir como uma organização grande. Muito obrigado.